Vamos lá, Lucas capítulo de número 24, Evangelho segundo escreveu Lucas, Lucas capítulo de número 24, nós vamos ler o verso de número 40. Lucas, repetindo, capítulo de número 24, o verso é o 40. E este aqui pode chamar-se de fato de versículo, que é bem pequenininho, não é? Então, o versículo de número 40. Vamos esperar que todos aguardem. Alguém não encontrou o irmão Lucas? O irmão Lucas está perdido por aí ainda? Todos encontraram o irmão Lucas? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Discípulo perdido assim, não pode, tem que ser encontrado. Irmãos, a Bíblia. Quantos querem louvar a Deus pela Bíblia? Outro dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: Pastor Dácio, o que é que o senhor acha do Alcorão? Eu digo, o que eu acho do Corão é que todo muçulmano que lê a Bíblia e lê o Corão vai ficar coradão de vergonha, porque vai ver a superioridade das escrituras sagradas. O fulano não estava satisfeito, disse, e o que é que o senhor diz lá do livro do I Ching, lá dos chineses, a Bíblia dos chineses? Digo, I Ching? Xing, porque não tem nada de especial, nem de sagrado acolá. Aí o Seitan ainda insistiu e disse, e a Cabala? Eu digo, é melhor a Cabala. E vamos ler a Bíblia. Vamos ler, Lucas capítulo número 24, verso 40. Verso 40. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Que verso lindo, não é lindo? Maravilhoso. É algo de especial aqui, Odomar. Tá em tudo que tem na Bíblia há alguma coisa de especial. É só a gente pedir a Deus graça, discernimento, sabedoria e garimpar. Está aqui. Vamos ler novamente, verso número 40. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. As irmãs, por favor, com esta voz maviosa, melíflua, terna que Deus deu para as irmãs. Vamos lá. Os homens com esta voz tempestuosa, vigorosa. Vamos lá. Dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. Pronto, vamos fazer uma mistura agora. Vamos conjugar agora essa singeleza da voz feminina com este vigor da voz dos irmãos. Vamos todos juntos agora, uníssonos. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Querido e precioso Deus, eterno Pai que estás nos céus, e nesta noite presente em nosso meio, lhe agradecemos pela tua santa palavra, lhe agradecemos pelo privilégio renovado de estarmos aqui para além dos teus átrios, para além do santo lugar, para além do véu, nesta intimidade preciosa que nos é concedida pelo sangue de Jesus Cristo. Nós te bendizemos, Filho de Deus, porque nos reconciliaste com o Pai através do teu sangue precioso. E nesta noite o nosso louvor também é direcionado ao Santo Espírito prometido, que já veio, que já está conosco, está aqui e que está nos inspirando, nos alegrando, nos direcionando pelos caminhos da divina revelação. Agora, Pai eterno, visita os presentes nesta noite, os que vieram de perto e de longe, visita todas as igrejas aqui do Distrito Federal, do Centro-Oeste do Brasil e no planeta Terra, aonde houver um verdadeiro adorador, em qualquer lugar que esteja agora, visita com a tua unção, visita com o teu poder, com o teu conforto, com a tua glória, com a tua graça. Senhor, abençoa, abençoa os que estarão ouvindo esta mensagem através de CDs. Toca agora, toca no carro, toca em casa, toca no quarto, aqui na sala, toca na cozinha, toca, Deus, que estarão ouvindo através de um programa de rádio. Visita-os com a mesma unção com que estáis agora nos brindando nesta noite especial. É em nome do Senhor Jesus que nós pedimos a assistência do teu Espírito para que possamos meditar nos profundos tesouros ocultos na tua palavra. Damos a ti a honra e a glória por Cristo Jesus, Senhor nosso, hoje e no dia eterno. E a igreja diz... Amém. Assentem-se, por favor. Diga para quem está do seu lado, assentar-se é bem difícil, é bem diferente de estar em silêncio, de estar calado. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei porque é que vocês ficam calados assim, porque a pastora de vocês aqui, a pastora Rosângela, é barulhenta que não é brincadeira. É crente pentecostal, barulhenta mesmo. Aqui só tem obreiro barulhento no púlpito. Glorificar a Deus por isso. Lucas capítulo 24, verso número 40. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Sem dúvida alguma, senhoras e senhores, um versículo muito pequeno, com sentidos, com princípios, com aplicações e lições muito grandes. Quando leio este versículo, a primeira coisa que salta, que vem à tona
das minhas reflexões é: qual seria o objetivo de Jesus? Pergunto a mim mesmo. Qual seria o objetivo de Jesus ao mostrar suas mãos e seus pés? E lá no outro evangelho lá, mostrou também o seu lado. Aqui está registrado, mostrou as mãos e mostrou os seus pés. O que é que Jesus tinha em mente quando mostra para os seus discípulos as suas mãos e mostra os seus pés? Uma outra coisa que, sem dúvida alguma, eu sou arrastado a meditar, é que quantas vezes nós lutamos contra nós mesmos, nós lutamos contra o passado, nós lutamos contra recordações, nós lutamos contra reminiscências, nós lutamos contra algumas coisas, fantasmas e situações que ocorreram no passado, que ainda estão vivas no presente e que a lembrança, a recordação é profundamente aflitiva para as nossas vidas. Lutamos, sem dúvida alguma, de uma forma ou de outra, para apagar, para deletar, para esquecer as dores e marcas dolorosas do nosso passado. Quantas e quantas pessoas se lançam às aventuras das chamadas cirurgias plásticas e gastam rios de dinheiro, alguns economizam muito. Para que você está economizando? É porque quando eu era criança, eu levei uma queda de bicicleta e eu fiquei com uma marcazinha por aqui e eu queria tanto tirar essa marca aqui. É porque meu nariz ficou meio torto de um murro que eu levei lá no campeonato de boxe do meu colégio, e no Grêmio Estudantil, e eu queria muito ajeitar aqui, ficou com uma marca, e eu queria apagar essa marca, e eu queria acabar com isso, eu queria dar fim a isso. E sem dúvida alguma, as pessoas têm um interesse muito grande, e fazem economias anos e anos e anos. O meu sonho é este. O quê? Tirar essa marca, tirar essa tatuagem, tirar esta cicatriz, apagar este estigma que está aqui no meu corpo. Aí eu lhes pergunto, e vocês já começam a entrar assim na revelação mais aprofundada do Espírito de Deus. Estamos mergulhando dentro deste versículo lindo, precioso, e aí vocês já começam a sentir alguma coisa de muito especial envolvida aqui. E isto é, por que é que Jesus Cristo não resolveu apagar estas marcas de tanta dor do seu passado? E alguém aí teve até vontade de dar aleluia, mas está tão ligado que não vou atrapalhar. Não atrapalha não, pode dar para Deus que eu também estou ligado por aqui. Aí é o seguinte, aí você diz assim, mas Jesus ressuscitou num corpo glorioso, num corpo espiritual, num corpo novo, num corpo refeito, restaurado. Será que ele não poderia, com todo o poder que ele tem, ter removido com toda facilidade aquelas marcas e dizer, mas eu vou tirar essas marcas das mãos aqui, para que eu vou ficar com essas marcas horrorosas, terríveis aqui nas minhas mãos? Para que eu vou ficar com essa cicatriz terrível aqui do meu lado? Para que eu vou ficar com meus pés aqui marcados? Se eu posso tirar tudo isso, eu vou ressuscitar num corpo novo, glorioso. Eu não preciso disso. Jesus poderia, sem dúvida alguma, ter feito isso sem a menor dificuldade. Irmãos, já vemos que há alguma coisa aqui. Vamos garimpar neste terreno? Vamos garimpar nesse terreno. E aí vamos dividir esse versículo em algumas partes para a nossa reflexão nesta noite. E que o Espírito de Deus nos ajude. Em primeiro lugar, por quê? Esta é a minha colocação, é o meu questionamento, é a minha interrogação. Por que em seu corpo ressurreto, por que em seu corpo glorificado, por que em seu corpo redivivo, Jesus faz questão de mostrar aquelas marcas? Por que é que ele faz questão de trazer essas marcas? Irmãos, isto me maravilha. E quando leio este verso, que começo em casa, ali pelas madrugadas, 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, 4h30, e o sol já está quase nascendo para me perturbar. E aí eu fico ali, e aí que vontade de dar uns aleluia aqui, mas vou acordar a pastora Damares, e vou acordar os meninos, e vou acordar o condomínio todo aqui, e eu fico me contendo, ali dentro do meu Betel, ali dentro daquele quarto, ali na frente daquela máquina fria, o fogo do Espírito Santo começa a queimar. Porque em seu corpo ressurreto, glorificado, redivivo, ele faz questão de mostrar as marcas. Eu tenho algumas coisas que eu quero colocar diante de vocês. Primeiro, para provar de forma contundente, definitiva, peremptória, categórica, indiscutível, indubitável, de que ele era a mesma pessoa.
Ah, coisa maravilhosa, oh, coisa maravilhosa. Ele queria mostrar, já imaginou se ele ressuscita assim com toda a sua glória, poder e majestade, daquele jeito que João o viu lá na ilha de Patmos? João não viu com marcas, João não viu com marcas lá na ilha de Patmos. E você viu que coisa terrível, que visão assustadora, aquela do Cristo cósmico, do Cristo metafísico, do Cristo glorificado. Suas mãos não se vê marca, tem 7 estrelas. Seu peito não se vê cicatriz, tem uma cinta de ouro. Seus pés não se vê ferimentos, são como bronze polido, refinado numa fornalha. Irmãos, que coisa tremenda. Sua cabeça não apresenta sinais, seus cabelos são brancos como a neve, e seu rosto, que estava arroxeado e marcado pelos tapas da cruz do Calvário, está agora brilhando mais que o sol na sua força. Seus olhos, que lá na cruz estavam como cobertos de sangue, são agora como tochas flamejantes. Da sua boca, que exclamou: tenho sede, sai agora uma espada afiada de 2 gumes. Ele estava despido na cruz, mas agora está com uma veste sacerdotal. Ele estava lá na cruz do Calvário com os cravos nas mãos, mas agora ele tem as chaves da morte e do inferno, para dizer que ele é aquele que esteve morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Agora, nem quando ele apareceu a João, lá no capítulo 1 do Apocalipse, na ilha de Patmos, nem ali, ele ainda se revelou em todo o resplendor da sua glória, em todo o apogeu da sua majestade, porque nem a terra aguentaria, nem a terra suportaria. Até para se apresentar do jeito que se apresentou a João no capítulo 1 do Apocalipse, ele ainda teve que velar a sua glória e a sua majestade, para que João pudesse suportar o impacto daquela visão e nos transmitir aquilo que viu. Agora, já imaginou se Jesus, quando ressuscita, aparece com toda essa glória, com todo esse poder aos seus discípulos? Sem nenhum sinal de marca. Aí os discípulos diziam assim: rapaz, sinceramente, Pedro, parece com ele, mas acho que nele não. Quantos se enganaram com Jesus quando Jesus ressuscitou? Alguns estavam caminhando com ele na estrada de Emaús, não reconheceram. Uma outra certa senhora que tinha intimidade muito grande com ele lá no jardim também não reconheceu. Aí de repente ele precisa. Ele diz: não, eu tenho que apresentar a minha carteira de identidade. Então deixa eu mostrar para vocês aqui a minha carteira de identidade. Olha aqui a minha mão. E deixa eu mostrar para vocês aqui o meu CPF. Olha aqui o meu lado. Olha aqui, e se vocês ainda querem alguma outra credencial, olha aqui para os meus pés. Só há um documento que eu não posso apresentar para vocês, é a certidão de óbito. Aliás, ninguém conseguiu tirar a certidão de óbito de Jesus, porque na sexta-feira eles estavam se preparando para a Páscoa. Aí não deu certo, os cartórios tudo fechados, as cortes, e não deu para tirar a certidão de óbito. Aí quando foi no sábado, os judeus estavam tudo naquele dia de descanso, também não podiam tirar a certidão de óbito. Domingo, quando foi no primeiro dia da semana que foram tirar a certidão de óbito, o homem já estava vivo. Aí não teve mais jeito. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora vocês já imaginaram, senhoras e senhores, a imagem que ficou na cabeça dos discípulos depois que Jesus morreu? A imagem que ficou, a imagem da ceia, a imagem de um Cristo preocupado, sofrido, a imagem de um Cristo debaixo de pressão violenta. Quem sabe ficou na mente deles a imagem do Getsemane. Irmãos, aquilo foi pavoroso. O Getsemane foi pavoroso. Você sabe o que é você ver uma pessoa começar a orar e de repente estar coberta de suor e banhada de sangue? Que negócio assustador, aquela visão do Getsemane. Aquilo estava na mente dos discípulos, sangue e suor. E a imagem do flagelo? O impiedoso carrasco rasgando as costas do mestre sem nenhuma piedade. O espancamento violento, covarde que fizeram em Jesus. E os cravos enferrujados entrando naquelas mãos. E a coroa de espinhos. E a lança, a cruz, o túmulo. Tudo isso estava na mente dos discípulos. E é por isso que quando Jesus ressuscita, com o seu corpo glorificado, ele diz: olha,
Vocês me viram daquele jeito e vocês estão me vendo desse jeito agora. Sadio, lindo, bonito, glorificado, maravilhoso, restaurado, redivivo, ressurreto. Mas olha, se assustem não, eu sou o mesmo que vocês viram aí há 3 dias atrás, todo ferido, todo estraçalhado, todo flagelado. Eu sou o mesmo. E para provar a vocês que eu sou o mesmo, para que vocês não tenham dúvida, eu vou mostrar a vocês aqui. Aqui estão as minhas mãos e aqui estão os meus pés. Irmãos, eu quero glorificar a Deus por isso. As mãos dos pés de Jesus têm lições lindas e tem uma lição muito especial para os seus filhos. Eu nunca esqueço uma senhora que se converteu e eu tive a oportunidade de batizar pessoas assim já de idade muito avançada mesmo. Mas uma destas que se converteu, diz que foi só ela que se converteu já muito velhinha em toda a família dela, e os filhos ficaram chateados, a mamãe agora é protestante. E os crentes eram lavagem cerebral da mamãe. Ah, que tristeza, você gosta de evangélica agora. Oh, meu Deus do céu. E a velhinha firme, fiel, e firme, fiel. E lendo Bíblia, e orando, e firme, fiel, e fiel, e firme, e fiel. E aí, de repente, quando ela começou a ficar doentinha, o estado dela foi degenerando, foi piorando, a velhinha bateu no hospital. Já estava nos seus últimos momentos de vida. Os filhos desesperados disseram, mas não é possível. Mamãe está aí com mais de 90 anos de idade, entrou nessa história de crente. Mamãe vai morrer sem receber extrema unção. Mamãe vai morrer sem receber os sacramentos da Santa Madre Igreja. Isso não pode acontecer, pelo amor de Deus. Aí disseram, mas ela está assim, ela já está tão dopada de medicamento que deram nela, e ela já está com mais de 90 anos de idade, e ela está tão cansada da doença que ela teve. Vamos aproveitar, chama aí um padre para vir aqui e conversar com mamãe, e ver se ela recebe aqui a extrema unção, para a mamãe não morrer da maneira que ela está, com esse negócio de crente na cabeça. Ela precisa receber o santo sacramento, o santo sacramento. Aí chamaram o padre, e lá vem o padre irlandês. O padre entrou dentro do quarto, a velhinha estava na cama, os filhos ficaram de longe observando e torcendo. Aí o padre disse, minha senhora, eu estou aqui para que a senhora confesse seus pecados, eu estou aqui para dar-lhe absolvição, eu estou aqui para perdoá-la de seus pecados. Aí começou a falar, e a velhinha ali, caquética, moribunda, ali ouvindo aquilo tudo. Aí de repente a velhinha, num lampejo de sabedoria, de inspiração do céu, olhou para o padre assim e disse, o senhor faz o favor de me dar suas mãos? Aí o padre estendeu assim as mãos, lânguidas, esguias, branquicelas, e ela passou a mão assim na mão do padre e disse, cai fora, seu impostor, porque o homem que perdoou os meus pecados tem as mãos marcadas. O homem que perdoa pecados tem as mãos marcadas. Glorificado seja Deus. Crente, não te deixe enganar. Aquele que te salvou tem as marcas. Agora, uma das coisas maravilhosas que eu vejo aqui neste texto sagrado é que, sabe quando eu vejo Jesus mostrando as marcas, senhoras e senhores, o que vem a mim, e eu me encho de gozo e entusiasmo só de pensar nisso, é que o vencedor, e que grande lição vem para nós aqui, olha aí, crente, vigia na terra, olha aí, o Jeová falando, o vencedor não se envergonha das marcas da luta, o vencedor não se envergonha das feridas da guerra. O vencedor não se envergonha das marcas da luta. O verdadeiro triunfante campeão não tem vergonha das feridas da guerra. Portanto, grande lição para nós hoje. Jesus mostrando as mãos e os pés, podendo ter tirado aquelas marcas do passado. Não te envergonhes da tua casa. Não te envergonhes das tuas origens. Não te envergonhes se és lá de Nazaré da Galileia. Não te envergonhes se és filho de carpinteiro. Não sinta vergonha se você foi traído. Não sinta vergonha se lhe abandonaram. Não sinta vergonha se você foi condenado, julgado injustamente. Não tenha vergonha de mostrar as marcas nas mãos, mostrar as marcas dos pés, mostrar as marcas da sua história, mostrar as marcas da sua caminhada, da sua vida. O verdadeiro campeão é aquele que, como Jesus, mesmo traído, mesmo humilhado, mesmo colocado numa sepultura, não tem vergonha da cicatriz e das marcas. Sabe por quê? Porque da mesma forma que Jesus Cristo passou o que passou e venceu a todas as adversidades, eu queria lhe dizer hoje, você tem cicatrizes, você tem marcas, você tem dores para apresentar, mas você está aqui hoje vivo, campeão, redimido, ressuscitado com Cristo. Te traíram, te puseram numa cova, rolaram uma pedra para a sepultura, mas Deus te ressuscitou da calúnia, te ressuscitou da traição, te ressuscitou da adversidade, e você hoje está vivo e firme, glorificando e bendizendo o seu nome. Que lição bela, que lição espetacular.
Jesus ressuscitado, mostrando as marcas das mãos e dos pés e dizendo: a vida me deixou marcas, meus amigos me deixaram marcas, a minha passagem pelo mundo não foi sem marcas, mas aqui estou eu. Botaram-me na cova, rolaram a pedra, mas eu estou vivo. E eu quero glorificar o nome do Senhor, porque muitas vezes na nossa vida, na nossa história, nós passamos um pequeno drama do Calvário em miniatura na nossa própria experiência vivencial. Mas assim como foi com Cristo, será com todos os que seguem e servem e creem em Cristo. Traições, marcas, cicatrizes, túmulos, calúnias, cravos, coroa, perseguição, injustiça, cova, mas sempre haverá ressurreição. Sempre haverá ressurreição para quem crê. Então quero glorificar a Deus por isso. E uma terceira coisa que me chama a atenção, primeira coisa porque ele mostrou, era para dizer: sou eu mesmo. Graças a Deus por isso, que é ele mesmo e não é outro, e continua sendo ele. A segunda coisa que me impressiona e me maravilha, irmã de Arlete, é isso aí de lição prática para a nossa vida. Jesus não se envergonha das cicatrizes e do que fizeram com ele. Não sinta vergonha disso. A terceira coisa é que Jesus exibe as marcas que lhe fizeram num corpo triunfante. E este é o grande valor da vitória. É você poder dizer com toda alegria: ah, mas você foi isso, fui mesmo. Fez. Olha, diz que certa vez Martinho Lutero estava lá e o diabo veio acusá-lo. Isto é uma história bem conhecida. Lutero estava lá, o grande reformador, e Satanás veio acusá-lo. E quando Lutero estava escrevendo, o diabo chegou e disse: mas como é que você está escrevendo coisas sobre a Bíblia? Como é que você acha que tem autoridade para escrever tudo isso? Aí você lembra daquele ato orgulhoso seu? Lembro. E você lembra daquela vaidade que você teve naquele dia? Lembro. Mas você é miserável pecador mesmo, viu, Lutero? E tu lembra da concupiscência daquele dia? Lembro. E tu lembra daquela traição que tu fizeste? Lembro. E tu lembra daquela negação? Lembro. E tu lembra daquela fraca? Lembro. E você lembra daquela incredulidade? Aí o diabo começou a puxar uma lista, irmãos. Que o diabo puxou rolos e rolos de papel com todos os pecados de Lutero registrados ali, o dia e a hora em que foram cometidos. Depois que o diabo leu exaustivamente, cansativamente, toda aquela lista enorme de pecados, Lutero olhou para ele e disse assim: você terminou, acusador? Terminou, Satanás? Ele se terminou. Aí Lutero pegou um vidro de tinta vermelha e disse: então escreve em cima dessas listas que você fez: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Ele exibe as marcas num corpo triunfante. Deixa o inferno estremecer hoje. Como é que o inferno vai estremecer? Não nega o teu passado, não nega as tuas dores, não nega os teus erros, não nega a tua fragilidade, não nega a tua história, não nega o teu tropeço, não nega as tuas traições, não nega a tua vulnerabilidade, mas diz para o diabo: não nego nada disso, mas hoje estou aqui, vivo e ressuscitado com Cristo, para glorificar e enaltecer o seu santo nome. Seria difícil reconhecer Jesus sem elas. E eu vou dizer uma coisa. Ele foi rejeitado pelo seu povo porque ele não era o Messias dentro dos moldes e das expectativas da nação judaica. Sinceramente, ele foi rejeitado pelo povo porque ele não entrou num cavalo branco e entrou num jumento. Ele foi rejeitado pelo povo porque ele estava dando comida para o povo quando deveria. A moda dos grandes conquistadores está matando gente e conquistando territórios lá fora e não aqui dentro. Mas, irmãos, eu sinceramente, como disse Blaise Pascal, eu não gostaria do Messias que eles gostariam. Eu não amaria o Messias que eles amariam. O Messias que eles serviriam e receberiam não me serviria, não seria atrativo para mim. Eu amo esse humano e divino. Eu amo esse que não nega a sua história. Eu amo esse de Nazaré da Galileia, mas que é o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu amo esse que comeu pão e comeu peixe e é o Senhor dos anjos. Eu amo esse que sentou no barco sujinho e fedorento de Pedro, mas é adorado pelas inteligências santas do universo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu louvo a Jesus por ele se apresentar como se apresenta, por ele ser quem ele é, pela sua glória, pela sua majestade, mas pela sua humildade, pela sua singeleza. Eu quero agradecer a Deus. Agora aqui vem uma lição para os pregadores do evangelho. Não esqueça crente, mas também não esqueça pregador. Quando for pregar, ou quando for falar de Jesus, ou quando levar esse evangelho às pessoas, não apresente só a glória, mostre os sinais das dores que os filhos de Deus passam neste mundo.
Esta igreja está comprometida com o evangelho de verdade e da verdade. Esta igreja está comprometida em fazer o povo comer cordeiro junto com erva amarga. Esta igreja está comprometida com cruz e com trono. Esta igreja está comprometida com T, mas sobretudo com C. Esta igreja está comprometida com o céu, mas não nega suas responsabilidades da terra. E vive a vida na terra, mas os olhos estão postos no céu. Esta igreja está comprometida com a visão do passado e a visão do futuro. Esta igreja é a igreja histórica, mas é profética e é escatológica. Esta igreja é a igreja que admite morte e crê na ressurreição. Esta igreja é a igreja que prega, que se sofre, que se passa lutas neste mundo, que no mundo tereis aflições, mas é a igreja que diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, como diz o velho hino sacro, pregadores de rosas, preguem também os espinhos. Pregadores de rosas, preguem também os espinhos. Fale para as pessoas que elas vão ser crentes, e elas vão sofrer, e elas vão ter que passar momentos de angústia, e elas vão ter que, muitas vezes, machucar o próprio peito, e elas vão ter muitas vezes que dizer: meu Deus, eu estou para não resistir tanta tentação, e elas vão passar momentos em que elas terão desejo de desistir de tudo, de capitular, de voltar atrás. Terá momento em que elas estarão tão convictas da sua fraqueza, da sua vulnerabilidade, que lhe dirão: não aguento dar mais um passo. Esta igreja aceita e prega, e diga para o povo: você pode ser traído, você pode ser humilhado, você pode ser pisado, você pode ser vituperado, você pode ser humilhado da pior forma, mas esta igreja crê na ressurreição, esta igreja crê na restauração, esta igreja crê que você vai dar a volta por cima, esta igreja crê que em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Segunda razão porque eu creio que ele mostrou as mãos e os pés. E eu pergunto: por quê? Ele mostrou suas feridas não só quando ressuscitou. Por que será? Tudo bem, você diz, é compreensível. É compreensível, Holmes, mesmo o ventilador desligado, é compreensível. A gente dirá isso. Mas, preste bem atenção uma coisa. Preste bem atenção uma coisa. Você diz: pastor, eu até que aceito, pastor. Eu aceito. O quê? Eu aceito que Jesus Cristo tenha ressuscitado e que ele, enquanto estivesse aqui na terra, tivesse exibido as marcas. Mas, pastor, por que é que ele não deixou tudo o que estava aqui na terra para a terra? Ele não poderia ter ressuscitado e mostrado as feridas das mãos, dos pés, enquanto estava na terra? E no momento que ele vai para o céu, dizer: tudo isso faz parte da minha história na terra. Tudo isso faz parte do que eu vivi lá embaixo. E não há necessidade nenhuma de trazer isso aqui para cima. Mas ele não só, senhoras e senhores, exibe as marcas diante dos apóstolos. A Escritura diz, pasmem e maravilhem-se e glorifiquem. A Escritura diz que Jesus Cristo vai continuar por toda a eternidade, exibindo em seu corpo glorificado no céu aquelas marcas. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Talvez se eu dissesse que Deus vai lhe dar um carro novo daqui para o final do ano, você estivesse mais animado. Mas isso aqui é muito importante, viu? Mais do que o carro. Então preste bem atenção uma coisa. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo lá no céu vai mostrar diante de todas as inteligências santas do universo, diante de todos os homens, de todas as raças, tribos, povos, línguas, nações e gerações, diante de todos os anjos, arcanjos, principados, potestades, dominadores, querubins, serafins, diante dos tronos, Jesus vai mostrar no seu corpo as marcas. Isso está em Apocalipse capítulo 5, verso 6, e me maravilha quando João diz assim: eu olhei para o trono de Deus e eu vi o Cordeiro como ele tinha sido morto. Eu olhei para o trono de Deus e eu vi o Cordeiro como ele tinha sido morto. João viu isso na eternidade. Deixe-me lhe dar algumas razões pelas quais eu creio, Dr. Lanes Romano, ilustre advogado, eu creio que Jesus Cristo vai, ainda na eternidade, exibir estas marcas. Primeiro, ele vai exibir essas marcas ainda no apogeu, no auge das eras futuras da eternidade. Ele vai exibir suas feridas conquistadas aqui na terra. Primeiro lugar, para encanto e para tema eterno de louvor diante dos anjos celestes.
ele vai exibir como tema eterno de louvor diante dos anjos celestes. Em Apocalipse está escrito ainda no capítulo 5, que os anciãos e os anjos e as legiões celestiais estão exaltando o Cordeiro pela redenção da raça humana caída. Os anjos estão dizendo, ao nosso Deus se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E estão dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens que procedem de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações, e para o seu Deus e Pai os constituíste reino e sacerdócio, e eles reinarão na terra, e reinarão para sempre. Os anjos estão cantando e enaltecendo o Cordeiro, pelo que ele recebeu aqui na terra. Sabe por quê, irmãos? Que isso é necessário para o crescimento dos anjos, para o crescimento espiritual dos anjos. E anjo cresce espiritualmente? Cresce, porque Jesus, quando voltou lá para cima, primeiro ele tinha saído, saiu tranquilo, saiu bom, saiu sem nenhuma marca, saiu imaculado, saiu sem nenhuma ruga, sem nenhum arranhão, saiu perfeito, saiu em glória, majestade, veio para a terra. Quando ele está voltando, que os anjos que não estavam aqui, porque nem todos os anjos estão passeando e estão em missão aqui, existem anjos que estão lá e lá ficam e lá estão, e lá vão ficar. Aí Jesus Cristo recebe tudo que recebe aqui na terra. Quando ele volta para o céu, ele diz, eu tenho que voltar levando isso, para dar uma lição para os anjos. Sabe por quê? Porque os anjos sabiam tudo lá no céu, só não sabiam que existia uma coisa, e o que era aquilo? Sofrimento. Os anjos não tinham a menor ideia do que era aquilo. Os anjos não tinham a menor ideia do que é sentir dor. Os anjos não tinham a menor ideia do que é sofrer. Os anjos não tinham a menor ideia do que é ter marcas. Os anjos não tinham a menor ideia do que significam cicatrizes. Aí quando Jesus chega lá, eu fico imaginando a curiosidade. Um arcanjo cutuca um querubim, e um querubim cutuca um serafim, e eles começam a confabular e dizem assim, o que é aquele negócio na mão dele ali? O que é aquilo? Aí um anjo diz assim, eu ouvi o outro que foi lá na terra falando, que foi um negócio que fizeram para ele lá na terra chamado cruz, e meteram na mão dele lá um negócio chamado cravo, quando ele manou-se para salvar aquela raça podre lá de baixo, e ele amou demais aquele povo, e ele passou tudo isso, e há uma profecia que diz que feridas são essas nas tuas mãos, que feridas são essas nos teus pés, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então quando Jesus chega lá com essas marcas, os anjos estão tudo assim, que é aquilo, que é aquilo, que é aquilo. Vocês vão ter que aprender, ainda que teoricamente, o que significa sofrimento. E vocês vão ter que entender por que é que ele entende aquele povo, por que é que ele tem compaixão da humanidade. Por quê? Porque vocês são anjos e ele se fez homem. Então ele sabe o que é cravo, ele sabe o que é traição, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é angústia, porque ele sentiu no Getsemane, ele sabe o que é dificuldade, ele sabe o que é fome, ele sabe o que é cansaço, ele sabe o que é solidão, ele sabe o que é estar abandonado, ele sabe tudo isso, e é por isso que apesar dos pecados dos homens, ele é capaz de amar os homens, porque ele entende os homens como ninguém pode entender. Por isso disse o poeta, falando sobre o Deus dos cristãos, porque o nosso Deus é lindo. Há uma razão suprema. Esses dias em Fortaleza, um rapaz muito fascinado e seduzido pelo budismo me perguntou, e disse, qual é a diferença, as diferenças que tem, tudo não é o mesmo Deus? Não, meu filho, nem tudo é o mesmo Deus. É igual aquela falácia dos religiosos enganados, abestalhados, que dizem todo caminho vai dar no céu. Que coisa, que engano diabólico, quando todo caminho vai dar no inferno. Todo caminho vai dar no inferno. Eu digo isso sem nenhum temor, todo caminho vai dar no inferno. Agora se você quiser ir para o céu, tem um, é Jesus. Aí agora, veja bem, e esse Deus, por que eu não posso adorar lá o Deus dos muçulmanos e o Deus dos espíritas, ou esse Deus ou aquele outro Deus, mas e o dos hindus? Muito simples, meu filho, o Deus dos cristãos tem uma coisa que os outros não têm, dentre uma infinidade, abismos infinitos que existem entre ele e os demais. É que diria o poeta, o Alá dos muçulmanos tem tudo, menos marcas. O Alá dos muçulmanos tem tudo, mas o Alá dos muçulmanos não tem cicatriz. Os muçulmanos vão chegar lá no céu e não tem cicatriz em Alá. E aí quando chegar lá, eles vão descobrir uma outra coisa. É que o Deus dos hindus, e eles vão descobrir isso quando chegar no céu, é que o Deus dos hindus também nunca teve e nunca terá e não tem cicatriz.
Aí nós vamos glorificar a Deus, porque aí nós vamos saber por que é que os outros estão perdidos, por que é que os outros acabaram indo para a danação eterna, e por que este Deus merece ser adorado, servido, amado, reverenciado, glorificado para todo sempre. É porque dizia o poeta, nossas feridas, só o Deus homem revelado na Bíblia conhece, porque que outro Deus possui feridas além de ti? Meu caro irmão, o Deus do Espiritismo não possui feridas, não possui. O Deus do Espiritismo não possui feridas. O Deus da Bíblia possui feridas e é capaz de compreender os que sofrem, posto que ele mesmo sofreu. Então, por que Jesus vai levar aquelas marcas para o céu, para a glória diante da eternidade? Por quê? Porque ele quer que os anjos aprendam alguma coisa e os anjos vão ficar maravilhados com este Deus. Haveria muito a falar mais aqui, mas eu vou passar para a frente. Por que ele vai ainda lá na eternidade exibir estas marcas? Segunda razão. Primeiro eu dei foi para os anjos, segundo eu vou dar para os redimidos. Por quê? Porque os que creem na doutrina que Allan Kardec chamou de ridícula, tola e estúpida, sabe qual é a doutrina que Allan Kardec chamou de ridícula? Sabe qual é a doutrina que Allan Kardec chamou de tola? Sabe qual é a doutrina que Allan Kardec chamou de estúpida? É a doutrina de que Deus teria sofrido no lugar do homem para pagar os nossos pecados. Allan Kardec disse que é um absurdo, uma peça, um ultraje, uma tolice, uma besteira que se prega. Pois muito bem, os que creem na doutrina que Allan Kardec chamou de ridícula e tola, hão de naquele dia do juízo final chegar diante do trono, e ali haverão os redimidos também, que chegarão ali pelo sangue do Cordeiro imaculado, e aquelas pessoas vão entender o que hoje nós entendemos. Nós veremos Jesus naquele dia na eternidade, senhoras e senhores, não só como o leão da tribo de Judá, nós ainda o veremos na eternidade como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Nós ainda o veremos na eternidade como aquele que nos redimiu aqui no tempo e no espaço para nos levar para o céu. Agora, sabe que coisa linda? Isso vai suscitar em nós uma compreensão de Cantares 5:10. Qual é essa compreensão de Cantares 5:10? É que quando nós chegarmos lá, que o vermos simultaneamente como leão e como cordeiro, como homem e como Deus, como humano e como divino, quando nós percebemos Jesus Cristo lá, nós vamos entender melhor o que a esposa canta em Cantares capítulo 5, verso 10, quando ela diz assim, o meu amado é alvo e rosado. O meu amado é alvo e rosado. O que é que nós vamos compreender com isso? Nós vamos compreender chegando no céu e olhando para Jesus. Primeiro, ele é alvo, é a sua inocência, e ele é rosado, é o seu sangue. O meu amado é alvo, é inocente, e o meu amado é rosado, derramou sangue para redimir a humanidade. Lá no céu o veremos dentro dos seus aspectos divinos e humanos, quando pudermos vê-lo como lírio, tão alvo e tão puro, e como rosa de Saron, tão vermelho tingido com seu sangue. Ali teremos esta compreensão. Agora, uma outra coisa que ainda me leva a glorificar a Deus, e o texto está dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Que coisa linda. Sabe o que é? É que lá na glória, naquele grande dia, quando as maiores personalidades salvas da história humana, e quando os terríveis perdidos também comparecerem diante do trono, e verem lá, naquele local de juízo, os seus falsos deuses condenados à eternidade de miséria, junto com seus adoradores, Jesus Cristo vai se manifestar naquele dia de tanta magnitude, de tanta glória, de tanto resplendor. Alguém diria assim, Senhor, por favor, o Senhor ponha pelo menos uma maquiagemzinha nessas mãos, porque nós vamos ter aqui muita cobertura da imprensa celestial, porque isso aqui é a coisa mais importante que existe. O Senhor, por favor, o Senhor tenta disfarçar um pouquinho os seus pés, calça assim alguma coisa, não mostra os pés não mostre não, que esses pés marcados. Aí Jesus Cristo diz, não, eu faço questão de mostrar as minhas mãos, como eu mostrei lá na terra, e eu faço questão de mostrar também os meus pés. Sabe por que ele faz questão disso? É que ele não vê suas marcas com desgosto. Porque se Jesus olhasse para as suas marcas e ele as visse como desgosto, ele as apagaria. Ele vê as suas marcas como duas coisas. Primeiro, ornamentos de amor. Segundo, troféus da vitória. Ele vê a sua marca como duas coisas. Primeiro, ornamentos de amor. Por que ornamento de amor? Eu me lembro de uma história que me comoveu, senhoras e senhores. Houve um incêndio numa cidade na Inglaterra. E isto é uma história real, verídica. Houve um incêndio numa cidade e havia um garoto na casa e os pais morreram no incêndio. Um homem muito corajoso, desafiando a morte, entrou dentro daquela casa, foi até o segundo andar, descobriu o quarto onde disseram que havia a criança, tirou o menino lá de dentro e salvou a criança. O tempo passou.
Não havia ninguém da família que pudesse assumir a responsabilidade por aquele menino. E aí disseram, bom, tem várias famílias que ficaram sensibilizadas com o que aconteceu com o garoto, perdeu os pais naquela terrível tragédia, e várias pessoas importantes até da cidade querem adotar o garoto. Foi marcada então a audiência, havia tanta gente, e o juiz convocou, e todos os postulantes, todas aquelas pessoas que gostariam de adotar o menino, chegaram adiante do juiz para dar suas razões. O que é que você oferece para essa criança que perdeu o pai e a mãe? O que é que você deu uma razão pela qual você deveria receber, ter a tutela sobre esta criança? E aí, de repente, um cidadão muito rico, fazendeiro rico, disse assim, ô doutor meritíssimo, eu gostaria de criar este menino. Eu quero criar este menino porque o senhor sabe que eu sou o fazendeiro mais rico aqui dessa região. Porque eu tenho muito boi e tenho muita terra. Porque eu tenho muito dinheiro. E eu posso dar a esse menino uma vida de tranquilidade que vai compensar todos os sabores que essa criança teve. Eu posso dar a esse menino uma vida de príncipe. Aí um outro levantou-se lá e o juiz, e a sua razão? O que é que você oferece para que eu lhe dê a tutela, a guarda desta criança? Ele disse, ô doutor, é porque eu sou um professor conhecido também nessa cidade, e modéstia à parte também gosto de boa condição financeira, e eu posso oferecer e dar para esta criança uma boa educação, e a gente passa férias em vários países do exterior, e eu vou levar essa criança, e ela vai ter a melhor diversão, e vai ter a melhor alimentação, e etc, etc, etc. Finalmente havia um outro cidadão lá, mal vestido, talvez até meio maltrapilho, que disse, eu quero também o menino, eu quero também o menino, eu quero também o menino. E o juiz disse, mas por que você quer esse menino? O que é que você tem para dar para ele? Aí ele mostrou os braços todos queimados, abriu assim a camisa, ele estava todo rebentado, em chagas, em marcas, e disse, fui eu que entrei naquela casa e salvei este menino. Irmãos, não há dúvida, é possível que o mundo te cortejando, é por isso que possível que o mundo te ofereça muita coisa, e alguém diga e te prometa isso ou aquilo outro. Deixe-me lhe dizer uma coisa, diante de todas as seduções e o canto da sereia que o mundo pode fazer para te iludir, para te seduzir, para te tirar da presença de Deus, não aceita as ofertas do mundo, não aceita as ofertas de Satanás, não aceite as ofertas do pecado, do sistema, da estrutura. Aceite a oferta de amor daquele que hoje mostra as mãos e os pés, dizendo, eu quero te assumir, eu quero cuidar de ti. Por que você quer fazer isso? Porque eu dei a minha vida por você. Quantos podem glorificar o seu nome? Então Jesus não olha para aquilo com desgosto. Esses dias eu estava conversando com um pastor, que foi amigo meu, foi discipulado por mim, há muitos anos atrás. Não era o pastor Josberto, era um outro pastor. Foi discipulado há muitos anos atrás. E como eu não o vi há muitos e muitos anos, eu cheguei em Fortaleza e pedi à secretária para entrar em contato com ele, dizendo que eu queria jantar com ele, revê-lo. Depois talvez de 15 anos que eu não via, cerca de por aí, pelo menos seguramente mais de 10 anos. E aí, naturalmente ele deve ter me achado bem diferente, eu achei ele muito diferente, até por aquele cabelo assim na cintura, amarrado. Ele está bem diferente, barba, bigode. Não está desviado não, serve de Deus, professor de filosofia, teologia, é o estilo dele. Bom, aí começamos a conversar, e em determinado momento da conversa, entramos em experiências e dificuldades que a gente passa na vida, de traições e desgostos e desapontamentos. E ele falou uma coisa naquela hora do diálogo que me emocionou. Sabe o que ele falou? Me marcou. Ele disse assim, pastor Darkson, quem ama nunca perde. Você pode, num relacionamento ou numa situação, dizer que teve os piores prejuízos na sua vida, que alguém lhe causou os piores males. Mas se você amou, deixe-me lhe dizer uma coisa, você não perdeu, porque quem ama não perde. Por quê? Porque o amor nunca perde. O amor nunca perde. Por isso Jesus lá na glória faz questão de dizer, vou mostrar as feridas. Por quê que o Senhor não esconde? Porque essas feridas não são para mim motivo de desgosto. Essas feridas são para mim motivos de alegria. Se fosse desgosto eu apagava facilmente, porque eu sou Deus. Segundo lugar, eu exibo essas feridas diante de toda a eternidade, porque são troféus de vitória. Agora prepara um aleluia especial. Vamos lá, crente Macambúzio. Fala aí quem está ao teu lado, prepara um aleluia. Diga ainda dá tempo para a gente se redimir antes de terminar o culto.
Ainda dá tempo de nós nos redimirmos. Antes de terminar esta reunião, nós pedimos perdão a Deus pelo nosso silêncio e glorificarmos a Deus. Pastor Dácio, então diga alguma coisa que mereça que eu dê um aleluia especial. Será que o que eu vou dizer merece que você glorifique a Deus de forma especial? E é arriscado até que do lado de cá caia assim mais alguma coisa do que do lado de lá. Então, fica assim mesmo, fica assim mesmo. Mas vamos do lado de cá também. Aí, de repente, diga alguma coisa aí, prepara aí. Sabe por que eu acho espetacular Jesus Cristo mostrando as mãos e mostrando os pés? Jesus Cristo não mostra as costas, ele mostra as mãos e ele mostra os pés, porque se ele mostrasse as costas, alguém ia dizer, isso é um soldado desertor que fugiu da batalha. Ele diz, não, aqui está a frente ferida, as mãos feridas e os pés feridos. Sabe por quê? Porque eu enfrentei até as últimas consequências. Eu enfrentei até as últimas consequências. Oh, bendito seja Deus. O nosso Jesus não mostrou as costas, mostrou as mãos e os pés, porque ele encarou a batalha. Agora, estou terminando. O que significa, pastora Rosângela? Está escrito aqui. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mostrou-lhes feridas. Deixa eu dizer uma coisa aqui agora. E eu vou falar 3 coisas, acho que vão ser 3 aleluia, vai ser um triplo. Vai ser, meu Deus do céu. Das feridas de Jesus, saiu derrota para o diabo, prejuízo eterno para o inferno, solução para o pecado, salvação para o perdido e morte para a morte. Das feridas de Jesus, saíram, irmão Denis, morte para a morte. Pastor Dax, explica esse negócio, morte para a morte. O senhor está dizendo que a morte morreu? Eu estou lhe dizendo que Jesus matou a morte. Mas como é que pode? Não já estava morta, mas matou. Mas como é que Jesus matou a morte? Se a morte já estava morta, preste atenção. Jesus matou a morte, eu vou lhe dar 3 razões. A morte entrou numa situação complicada. A morte entrou numa situação complicada. A Bíblia Sagrada diz que a morte trabalha junto com o inferno. Porque se a morte não atuar, o inferno fecha as portas. Porque a morte é o grande fornecedor. E o diabo é o empresário para encher o inferno. Então se quebra-se o elo da morte, se o diabo perde o poder da morte, ele perde toda a sua autoridade e o inferno entra em colapso e falência. Então veja que coisa maravilhosa, o fato de que Jesus matou a morte com a sua morte. Pastor, como isso foi possível? Eu vou lhe dizer. A morte matou Confúcio, matou Lao Tse, matou Zoroastro, e matou o Buda, e matou o Gandhi, e matou o Mohamed Ali, e matou a Ellen Goldwhite, e matou a Ed Mary Baker, e matou o Joseph Smith, e vai matando, e matou Alexandre, que não foi muito grande, embora o chamem de grande. Foi muito pequeno, era um chifrezinho pequeno, diz a Bíblia. E aí, e foi matando, e matou Sócrates, matou Platão, matou, mas petulante, arrogante, ou sem imperador. A morte, aí a morte diz, pronto, eu estou ávida, eu mato tudo, eu destruo tudo, eu matei, olha, acabei com Davi, matei Eliseu, e acabei com Moisés, e matei o outro, e matei Jeremias, e matei também Naum, e levei até o Abacuque, e matei o Amós também, e peguei o Pedro, e peguei o Paulo, e pego é tudo mesmo, eu pego é tudo. Aí Jesus estava lá, disse a morte, disse, agora é minha vez, vou pegar esse aqui. Só que a morte nunca tinha visto algo igual. A morte nunca tinha visto nada igual. E eu vou dizer isso novamente. A morte nunca tinha visto nada igual. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Pastor, como é que eu posso ouvir se a minha vontade é dar aleluia? Faz os dois. Sabe por quê? Havia um elemento mortal para a morte no sangue de Jesus. Havia um negócio, uma substância no sangue de Jesus, irmãos, que era, usando esta terminologia para facilitar a compreensão, era um vírus benéfico, que a morte não podia suportar. Estava lá no sangue de Jesus. E a morte já tinha bebido o sangue de todo mundo, e disse, eu vou beber desse homem também. Vou beber o sangue dele. Mas, pastor Dácio, que negócio é esse que estava no sangue de Jesus que fez mal à morte? Que deu indigestão na morte? Que levou a morte a essa situação terrível? O que é que havia nesse sangue? O que é que havia nesse sangue que intoxicou a morte, que levou a morte a morrer? O que é que tinha no sangue de Jesus que não tinha no sangue dos outros? Inocência.
Se você quiser que eu use um sinônimo, santidade. Tinha isso no sangue de Jesus e não tinha no sangue dos outros. Me diga uma coisa, Adão morreu quando? Só quando perdeu a inocência. Enquanto Adão foi inocente e manteve a sua santidade, embora não consciente, santidade inocente, a morte não pôde tocá-lo. Por quê? Porque este elemento chamado inocência e santidade é alguma coisa que inibe, que retrai, que destrói, aniquila, desfaz o efeito e o poder da morte. Quando a morte diz, bebi o sangue de todo mundo e gostou, gostei. Ou o sangue Maomé é muito bom. Por quê? Porque tem pecado, e eu gosto. Esse sangue com pecado eu gosto. E esse sangue de Allan Kardec, de uma essência boa. Ou vinho gostoso, e eu vou beber mais. E bebe o sangue de Mahatma Gandhi. Ou o sangue gostoso. O sangue de Gandhi é um vinho muito bom. Agora bebe aí o sangue de Jesus. Aí quando ela bebeu o sangue de Jesus, já começou a ficar amarela. E já é. Aí já começou, diz no Apocalipse. Aí começou a ficar mais amarelo. Aí a morte começou a virar os olhos. Aí a morte começou a passar mal. Aí, tô intoxicado, tô passando mal. O que acontece? Ai, me envenenaram. Fizeram alguma coisa contra mim. O céu fez um complô contra a minha vida. Eu tô passando mal. Olha, eu tô muito mal. Eu tô muito mal. Sabe qual era um outro elemento que havia no sangue de Jesus? Fazia um mal terrível para a morte, pastora Rosa. É que a morte se alimenta de maldição. A morte se alimenta de malditos. A morte se alimenta de perdidos. A morte se alimenta de derrotados, fracassados, condenados, estigmatizados. Jesus era abençoado. Não era maldito. Se fez maldito por nós. E além de abençoado, morreu abençoando. Aí quando a morte bebeu aquele sangue, disse, eu estou sentindo um negócio estranho. Ai, meu Deus, botaram outro veneno aqui. Ai, o que é? É uma coisa, é bênção. Mas você não gosta de bênção? Não, eu só gosto de maldição. Eu só gosto de desgraça. E esse sangue aí está cheio de bênção. Está cheio de virtude. Agora, vinha um golpe final, porque o veneno tinha que ser forte. Para matar a morte tinha que ser forte. Primeiro, inocência havia naquele sangue. Segundo, havia bênção naquele sangue. E o golpe final contra a morte. E a morte já está mal. Aí essas alturas ela já deu entrada lá. As ambulâncias tudo suando. O inferno está todo de luto. O que é que está acontecendo? Um demônio chora para um lado. E o capeta chora do outro. E um desespero. Aí reúne todo mundo. Reúne os melhores especialistas do inferno. Os melhores doutores lá do Hospital das Trevas. Chama aí os doutores do Hospital das Trevas. O que é que está acontecendo? A morte está morrendo. Se a morte morrer, a nossa causa se acaba. Se a morte morrer, o diabo, o chefe está perdido. E já disseram para o chefe que a morte está passando mal, está muito mal, está em estado terminal, está agonizando, está moribunda. Vocês já avisaram para ele? Aí chegaram lá, os demônios entram na sala de audiência lá do capetão, do perdidão. E aí quando chegam lá, está lá o diabo. O que é que vocês têm? Vocês estão com a cara horrível. O que é que está acontecendo? Vocês estão muito feios. Muito obrigado. E aí, eu digo uma coisa. O que é que está vendo aqui que o inferno está nessa situação? Chefe, o senhor não sabe o que aconteceu. Nós nos reunimos tudo. E o senhor disse que era para matar e nós matamos. Mas nós mandamos a morte chegar lá. Quando a morte chegou lá, bebeu aquele sangue. O diabo ficou logo assustado. E bebeu. Ai, a morte está passando mal. O diabo disse, tá no balão de oxigênio. E a pressão está caindo. E o coração está fraquejando. Já está nos aparelhos. Aí de repente, entra um demônio desesperado. O que foi que houve? Morreu. Acabou de falecer. Morreu. Aí era aquele pranto, aquela correria no inferno. Pronto, agora o inferno fecha. E o diabo está derrotado, que a arma dele se acabou. Mas me diga uma coisa, traga aqui a causas mortes. Nós já sabemos, traga o laudo, o atestado de óbito. Vamos ver aqui o que aconteceu com a morte. Bom, ela bebeu inocência do sangue de Jesus, tinha santidade, se deu mal. E o sangue estava abençoado. Mas houve um terceiro elemento que acabou com ela, não houve possibilidade de escapar. O que foi? É que aquele sangue estava cheio de vida.
Aí o diabo começa a arrancar o chifre, porque cabelo acho que ele não tem mais. Aí começou a arrancar o chifre e disse: que é que nós não pensamos nisso? Que coisa terrível! A morte bebeu vida. E o que foi que houve? Morreu. Irmãos, quantos querem glorificar a Deus pela virtude do sangue de Jesus? Terceira e última razão. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E estamos terminando. O que ele quer nos dizer? O que é que ele quer dizer à humanidade quando ele mostra aquelas feridas? Ele quer falar para os rebeldes. Ele quer falar para os descrentes. Ele quer falar para os impenitentes. Ele quer falar para os incrédulos. Ele está dizendo uma coisa: que no dia do juízo, no dia terrível do juízo, que horror vai ser para essas pessoas que rejeitam Jesus, olhar aquelas feridas e saber que ele sofreu aquilo por eles e eles o rejeitaram. E quando a gente diz não a cada apelo que alguém nos faz para entregar a vida a Jesus, nós estamos dizendo não àquelas feridas. Nós estamos dizendo não aos cravos. Nós estamos dizendo não à cruz. Nós estamos dizendo não à vida. Nós estamos dizendo não à nossa salvação eterna. Para os rebeldes, aquelas feridas, eles não vão nem poder dizer assim: ah, Deus deu um jeitinho. Não, eles vão emudecer diante daquelas feridas, vendo a malignidade deles em rejeitarem uma oferta e uma prova tão grande de amor. Mas para os que creem, o que acontecerá ali? Eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos, a gente fala tanto sobre o sofrimento e a morte de Jesus, pastor Damares, tanto que a gente fala, mas nós não vimos. Isso nos causa horror, quando a gente fala do que ele passou. E este filme que a gente está vendo por aí, eu já vi alguma coisa, alguns lances desse filme que está vindo aí, dirigido pelo Mel Gibson, me parece que é um filme muito bom, e mostra Jesus de uma maneira, assim, corporalmente falando, tão ferido como nenhum outro filme mostrou. E aquilo ali é realmente a descrição bíblica do estado físico que Jesus ficou. Isso sem falar da emoção, sem falar do lado mental e sem falar do lado espiritual. Nós não vimos, nós falamos e às vezes choramos só de falar. Em pensar no sofrimento do Mestre amado, nós trememos. Agora, nós não vimos, repito, como os apóstolos e o povo da sua era. Assim, Jesus vai nos conceder uma coisa que vai enternecer o nosso coração. Jesus está nos concedendo uma coisa que vai nos causar profunda gratidão no céu. É que João diz assim, que as gerações todas vão ver no trono o Cordeiro como tinha sido morto. Nós vamos ver o que aconteceu no Calvário naquela sexta-feira. Vai passar um filme no trono de Deus do que aconteceu no Calvário naquele dia. Vi o Cordeiro como tinha sido morto. Sabe para quê? Para que a gente não chegue no céu e tenhamos só uma visão da glória, mas para que nós tenhamos uma visão e entendimento de que não só os motivos de glória contribuíram para nos levar até lá, mas os sofrimentos e as dores, não só de Jesus, mas nossas, também tiveram uma razão de ser. E aí exclamaremos: ó amado meu, tudo isso por mim? Terceiro lugar, entenderemos que os seus sofrimentos foram necessários. Que ele nadou e atravessou um mar no seu próprio sangue, para que nós possamos andar nas ruas de ouro. Em quarto lugar, entenderemos que ele simpatiza com os marcados. Ele é solidário com os traídos. Ele está do lado dos perseguidos. Ele está ali com os que sofrem. Haverá ressurreição. E compreenderemos mais uma coisa: que nunca ficamos em nenhum momento, e jamais ficaremos pela eternidade toda, sem um Cristo e um Salvador, que é sacrifício, Ele mesmo, e é sacerdote em si mesmo. Diante das acusações do diabo contra a tua vida e contra a minha vida, diante de todos os argumentos que o diabo possa usar, o nosso advogado de João, que está à direita do Pai, só uma coisa tem que fazer: levantar a mão. E depois que o diabo der todas as suas acusações contra nós, Jesus, só levantando a mão, derrubará todos os sofismas e todos os argumentos do diabo contra a nossa vida. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés.